Boa noite, senhores. Hoje vamos trabalhar com as divisões do direito apresentadas por Friedman. Friedman apresentou as divisões do direito em 3 segmentos: direito como ordenamento, direito como cultura e direito como conjunto de instituições. Bom, quando alguém nos fala que não gosta do direito, é essencial a gente tentar entender ou alocar esse não gostar do direito numa dessas divisões do Friedman, porque é uma maneira muito clara e de fácil compreensão do que se entende por direito. Vamos a elas. Quando a gente fala em direito como ordenamento, o que você está tratando é do arcabouço jurídico do país, ou seja, o que nós temos como fontes do direito. Sobretudo a lei, no caso do Brasil, a lei escrita, ela é suficiente? Existe previsão legal para aquilo que essa pessoa está pretendendo? Existe alguma norma que contraria os interesses de boa parte do povo? Então, quando alguém diz que não gosta do direito, é preciso tentar entender se ele encontrou algum subsídio para esse direito dele no ordenamento ou não. Muitas vezes, quando o direito não encontra um respaldo, esse pretendido direito ou alegado direito não encontra um respaldo legal, você tem uma revolta contra todo o ordenamento. Daí a caracterização. Assim como tem aqueles, dentro da nossa disciplina mesmo, que vão ficar advogando o direito como fonte, tendo apenas a lei, outros que vão entender que deve ser acrescentado mais costumes, os princípios, precedentes, e aí já se dá uma diversidade muito grande, e essa diversidade ela é salutar, mas ela às vezes causa muita confusão. Então, tá aí, dentro do próprio direito como ordenamento, só a questão de fontes do direito já daria uma ótima discussão. Portanto, senhores, se alguém disser para vocês que é melhor nos Estados Unidos porque lá os costumes são fonte do direito, ele está tratando do direito como ordenamento. Se alguém virar para vocês e falar, não gosto do direito porque eu tenho um problema X e não tem lei sobre isso, ele está falando do direito como ordenamento. Ou se ele falar o oposto, eu não gosto do direito porque tem o ordenamento e ele prevê essa situação, mas de uma maneira muito antiga, muito arcaica. Ele também está falando do ordenamento, do direito como ordenamento. Então, essa variedade ainda contempla um único segmento, o direito como ordenamento. Parece uma coisa tola, mas não é. Quando a gente trata do direito como cultura, aí nós estamos falando de uma outra divisão. O direito como cultura, muitas vezes as pessoas não gostam do direito, você pergunta por quê? É porque o juiz deu uma decisão que contraria o bom senso. Ora, essa decisão que ele não gostou, a gente está falando do direito como cultura. Aí você está falando da cultura, da apreciação dos acórdãos, das decisões judiciais. A gente fala do direito como cultura quando a gente fala nas universidades, nos programas de curso. Quando o senhor acha que deveria ter mais uma disciplina, menos uma disciplina, ser acrescentado um direito digital, ser subtraído um semestre de uma área, trazer uma disciplina mais para perto dos anos iniciais do direito, levá-la mais adiante. Quando a gente discute isso, a gente está discutindo o direito como cultura. Quando a gente fala da pesquisa jurídica, quando nós tratamos dos artigos, quando a gente discute os inúmeros sites que tem com publicações, quando a gente trata da jurisprudência, dos acórdãos, nós estamos trabalhando com o direito como cultura. Se a posição é conservadora, se ela é liberal, se ela tem uma posição retrógrada ou avançada, essa área toda, a gente trabalha o direito como cultura. É por isso que a gente incentiva para que participem, não agora, claro, né, porque estamos numa situação anômala, mas que geralmente se participe de congressos, que se faça intercâmbios, porque você vai aprimorar o direito num aspecto, o direito como cultura. Isso é essencial. Né? Essencial para o seu crescimento, para a sua formação como jurista, como cultor do direito. Nem todos o são. Tem aqueles que vão exercer o direito na prática, talvez fiquem entre o ordenamento e a praxis, sem muito elaborar a questão cultural.
Outros já preferem exatamente o aspecto da pesquisa, da discussão, dos artigos. Uma das coisas mais gostosas de ser docente é poder rever a cada disciplina que é dada tudo que foi discutido sobre aquele tema, o que tem de novo, o que teve de decisão, o que eu tenho que mexer. Não tem como apenas aproveitar uma aula anterior. Isso não existe, porque as decisões dos tribunais mudam, a cultura jurídica muda, o ordenamento se altera. Então, para isso, há necessidade de uma reflexão maior. O direito como cultura é um mundo, né? É um mundo que se abre aos senhores. E nós temos uma terceira etapa, o direito como um conjunto de instituições. O que seria isso, o direito como um conjunto de instituições? Ora, pode ser que aquele cidadão mesmo que nós usamos de exemplo, ele tenha a necessidade de ter o seu direito violado, reparado, ele encontra no ordenamento amparo legal, sim, o juiz dá uma decisão que lhe agrada, sim, e ainda assim ele vai sair falando mal do direito. Ele não gosta do direito. Ele achou que foi algo, não é nem injusto, as pessoas trocam as duas palavras, né? Mas ainda no âmbito do direito, não lhe agradou. E aí vai caber aos senhores perguntar por quê. Essa pergunta agora vai fazer parte do convívio de vocês com o direito. Por que essa pessoa não gosta do direito? Se o ordenamento lhe é favorável, o juiz lhe foi favorável, o que foi que atrapalhou? Por que ele ainda sai ressentido com o direito? Ora, pode ser a morosidade, senhores. Pode ser a falta de urbanidade no tratamento. Pode ser a excessiva formalidade. Pode ser o nosso linguajar jurídico no expressar. Alguma coisa ali desagradou. Porque ele não pôde falar? Eles não entendem de processo. Talvez ele quisesse falar, o juiz não permitiu, não havia sido solicitado a fala dele, ele não pôde falar. Talvez tenha demorado demais para ele conseguir isso, e isso agora se torna inócuo, não faz mais sentido. Perdeu o objeto, perdeu o interesse, não será mais passível de execução. Então, o tempo é um elemento muito importante no direito e usualmente desconsiderado. Pode ser que ele não goste do direito, e às vezes isso daí vem da parte até dos advogados, por conta da estrutura do tribunal. Não tem gente suficiente, o programa utilizado é muito ruim, vive caindo o sistema. Você está reclamando do direito como um conjunto de instituições. Nós estamos vivendo um momento em que a população se manifesta muito gravemente e de forma cáustica contra o principal tribunal da nação, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, ali você vê uma manifestação contra o direito. Em que aspecto? Em qual aspecto do direito? Do conjunto de instituições. Essa instituição, em especial, está atraindo uma não satisfação, uma insatisfação social muito grande pelas decisões. Então, aí você tem, e pela postura, você tem aí, portanto, uma insatisfação com o direito pelo seu conjunto de instituições. Ora, esses aspectos do direito, o direito é uma coisa só. Esses aspectos do direito não tornam o direito menor, mas nos permitem tentar entender o que o outro vê de tão ruim assim ou de tão grave no direito. É por isso que eu falo aos senhores, quando a gente examina o direito, é preciso tomar cuidado. A gente está examinando como ordenamento, cultura, o conjunto de instituições. O que está falhando? Está faltando lei? Ou a lei não é executada? As decisões têm vindo de forma muito contraditórias, e aí nós estamos trabalhando com a questão de cultura. Ou o tribunal não chega num acordo. E aí nós estamos trabalhando com precedentes, com decisões, ou com a postura do próprio tribunal, que muitas vezes contraria o bom senso, os costumes, a ordem pública, na cabeça de boa parte dos brasileiros. E, senhores, por gentileza, como já foi explicado para vocês,
O direito não tem nada a ver com justiça. A justiça faz parte do campo da filosofia. O estudo da justiça é o estudo de um valor. O estudo de valores é uma questão axiológica, é uma questão da filosofia. A gente trabalha com aquilo que é feito pelos homens, sujeito, claro, como toda característica humana, a falhas. Portanto, nós estamos trabalhando com o direito, não com a justiça. A justiça é o fim almejado do direito. Claro, ninguém está querendo trabalhar para causar um efeito injusto. Mas muitas vezes as pessoas não sabem a diferenciação e vão tratar tudo como injusto. E, na verdade, o que ela está manifestando ali é um repúdio a uma dessas formas de direito que eu acabei de apresentar para os senhores. Aqui, apenas reproduzindo aquilo que o Friedman falou de uma maneira mais rasa e talvez mais simples e singela de compreender-se. Portanto, está aí. Temos aí uma diferença entre direito como ordenamento, como cultura, como conjunto de instituições, de uma maneira fácil, didática e simples de entender. Não gostou da lei, temos um probleminha, ou quer mudar a lei, ou o seu direito não está previsto em lei. Aí nós temos um direito, um problema com o ordenamento. Pode ser dado um exemplo? Claro que pode. Antes não era possível aquele que mudasse de gênero ter a sua alteração de nome, porque não havia previsão legal. Então, você tinha um problema ali na questão do ordenamento. Depois nós tivemos um problema com a questão da cultura, de permitir-se, entender-se, pesquisar-se essa questão, achar uma solução. Então, isso daí teve troca de artigos, discussões, congressos. Aí nós estamos trabalhando direito como cultura, para tratar de gênero, para tratar de nome, gêneros, a personalidade. E aí nós tivemos que ver como é que o tribunal entendeu a questão. Foi sumulada, não foi? E essas questões demoram muito, porque vamos combinar que este processo não era um processo para demorar tanto assim. E nós tivemos processo de alteração de nome que demorou mais de 4 anos para ser julgado. Então, desculpa, aí a reclamação está correta, porque falhamos no que diz respeito ao conjunto de instituições. Então, essas são as visões de Friedman dentro do direito. Ficamos por aqui, nos encontramos na próxima para tratarmos das civilizações antes da história e antes da escrita. Um abraço virtual a todos.